Bom dia, gente. Meu nome é Ana Carolina, eu sou fellow do primeiro ano. Hoje eu vou apresentar o artigo. O artigo que eu escolhi é esse, fazendo uma tradução, seria então a relação temporal do uso dos inibidores de bomba de próton, comprometimento cognitivo e demência, uma análise de mundo real na Alemanha. Esses são os autores, o artigo foi publicado em maio de 2023, nessa revista da Suíça. Então, a introdução do artigo, eles falam que os bloqueadores de bomba de próton são amplamente utilizados para tratar as doenças relacionadas ao excesso de acidez gástrica e falam que alguns estudos prévios já tinham demonstrado ter um possível mecanismo fisiopatológico para explicar essa relação do uso dos BBPs e o risco de demência. Mas eles falam que tinha algumas limitações, que seriam que cada estudo, a definição de demência era diferente, o comprometimento cognitivo era avaliado por meio de pontuações e não o diagnóstico em si de demência. A maioria dos estudos que incluíram o comprometimento cognitivo leve como um desfecho não encontrou associação entre o uso de IVPs e demência, e alguns até encontraram um efeito protetor. Alguns também não avaliavam a aderência ao tratamento e nem o uso ao longo do tempo, avaliavam só o início do uso. Então, esse estudo em si teve o objetivo de avaliar o efeito variável ao longo do tempo e demência, e também comparar os diferentes agentes, como pantoprazol, omeprazol, lansoprazol. Antes de entrar na metodologia, eu vou explicar rapidinho como que é o sistema de saúde na Alemanha. Desde 2009, é obrigatório ter seguro de saúde na Alemanha. Existem dois tipos de seguro de saúde, que é o seguro público e o privado. O público, ele não varia conforme renda, idade, comorbidades. Então, 90% da população faz parte desse seguro público. E principalmente os idosos, porque eles falam que conforme vai envelhecendo, vai ficando muito caro o seguro privado, então a população tende a permanecer no público, mas também tem que preencher alguns critérios de renda e etc. Então, os dados desse estudo foram coletados nessa base de dados desse seguro estatal, que é o maior, que chama GKV. Entre 2010 e 2018. Então, a metodologia. A população incluída no estudo foram indivíduos com 40 anos ou mais que não tinham demência ou comprometimento cognitivo leve. O uso de IBPs foi avaliado com base nas prescrições de farmácias. Por ser um seguro, eles conseguiam ver o reembolso, Então, era meio assim, tinha o registro da receita e o reembolso para o paciente. E o primeiro dia de dispensação dos medicamentos foi considerado a data de início de acompanhamento. O principal desfecho avaliado era o diagnóstico de demência, mas também incluíram o CCL em uma das análises. E o desfecho era avaliado por meio do registro do CID-10, nessa base de dados, que os médicos que colocavam esse registro. Os dados de pacientes internados geralmente não são registrados nessa base de dados, então eles não foram incluídos no estudo. Essa parte aqui mais de análise estatística e tudo mais, eu vou detalhar um pouco, mas muito por cima, porque é mais complexo como que eles falam que eles fizeram essas variáveis. Mas eles tentaram controlar, para evitar esses confundimentos de idade, sexo, escolaridade, comorbidades, uso de medicamentos. E tentaram distribuir a população de forma a ter um equilíbrio nas duas amostras. A população total que eles incluíram foi mais de 7 milhões de pacientes, dos quais 2.886.000 iniciaram o uso de IBPs, que eles classificam como iniciadores. Eu até tentei achar alguma outra tradução para esse termo, mas ficou como iniciadores. E aí eles colocaram outro grupo dos não iniciadores, com a população tentaram ter o mais equilibrado possível. O tempo médio de acompanhamento foi de 5,4 anos para os que iniciaram e 5,8 para os que não iniciaram. A idade média do estudo foi de 58 anos e 56% eram mulheres. Então, dos resultados, do grupo dos iniciadores de IBP, 3,6%, ou seja, 105.220 casos de demência, contra 74 mil para os que não iniciaram, 2,6%. Quando eles já incluíram o CCL como um desfecho, os números também foram muito parecidos, a porcentagem, de 121 mil, sendo 4,2%, e 86 mil, 3%. O risco de demência, então, foi 1,85 vezes maior para os iniciadores de IBP em comparação com os não iniciadores. Quando o CCL foi incluído nos desfechos, foi muito semelhante, com o risco de 1,82 vezes maior. E também eles tentaram avaliar o efeito dos diferentes IBPs, como o omeprazol, pantoprazol e o uso combinado. Eles perceberam que o mais usado foi o pantoprazol, e
Inicialmente, esse uso combinado tinha um efeito protetor, eles notaram essa variável, mas quando eles também foram avaliar ao longo prazo, teve o risco aumentado igual ao uso individual dos outros IBPs. Quando eles avaliaram o uso a longo prazo, também avaliaram esse aumento do risco, tanto o início do uso quanto o uso a longo prazo. Mas eles não estabelecem assim uma relação temporal, tipo 3, 5, né? Foi quantos anos que isso aumentou mais. E tudo com intervalo de confiança de 95%. Então, a discussão do artigo deles, né? Eles falam que eles avaliaram 2 tipos de exposição, que seria assim, né? Uma vantagem em relação aos outros estudos. Eles avaliaram tanto os iniciadores quanto esse uso a longo prazo. E também avaliaram 2 desfechos, só a demência e a demência mais o CCL, que também teve resultados semelhantes. Eles enfatizaram a importância de analisar esse efeito do uso variável. Eles falam que, assim, no início, os pacientes que foram incluídos no estudo eram muitos pacientes que usaram de forma contínua. E eles foram percebendo nesse acompanhamento que a forma de uso, até a prescrição, foi mudando ao longo do tempo, com muitos pacientes recebendo depois tratamentos intermitentes. E eles falam que eles fizeram algumas análises para tentar tirar esse viés que poderia ter, do padrão de uso ter trazido. Eles também fizeram 2 análises de sensibilidade, uma com a população acima de 70 anos. Nessa população, o início do uso não aumentou o risco, mas perceberam que a longo prazo também teve o mesmo efeito de aumento do risco. E numa outra análise de sensibilidade, eles filtraram para que o diagnóstico de demência fosse definido só por neurologistas ou psiquiatras. E também teve resultado semelhante, tanto do início quanto do uso a longo prazo. Eles falam que o estudo tinha limitações, como a falta de dados dos pacientes hospitalizados, não tinha muito como avaliar essa adesão ao tratamento, eles não conseguiam coletar dados dos bloqueadores de bomba de próton de venda livre, né, sem receita médica, e a idade dos participantes era relativamente jovem, né, com uma média de 58 anos, o que eles falam que pode ter influenciado nos resultados. Além disso, também eles falam que isso de não ter aumentado o risco na população idosa pode ter sido um viés de sobrevivência. No geral, eles falam, né, que o uso de IBPs pode estar associado ao aumento do risco de demência, com algumas pequenas variações nas exposições e desfechos. E ressaltam a necessidade de estudos adicionais para esclarecer melhor essa associação. Então, a conclusão do próprio artigo foi que eles encontraram um aumento no risco da demência associado ao uso de IBPs na população, e fazem uma recomendação para que os médicos e os pacientes evitem o uso excessivo de IBPs. E aí eles concluem falando que cada país tem uma preferência, né, por diferentes agentes de IBPs, de acordo com preferência da população, sistema de saúde, custo, sendo importante que novos estudos comparem os efeitos de cada agente, porque o deles acabou que eles avaliaram mais o pantoprazol mesmo. Bom, e as minhas percepções do estudo. É um estudo observacional que pode ser muito difícil para avaliar uma relação de causa e efeito e já tirar conclusões, né, da forma que eles fizeram, porque eles estão vendo o desfecho, né, e estão voltando atrás. Tem uma possibilidade de viés de seleção muito grande, né, assim, foi uma base de dados do seguro de saúde, depende da inclusão correta dos dados nesse sistema. Os pacientes que eram considerados iniciadores foram apenas pacientes que receberam essa receita médica, não necessariamente eles fizeram uso, não tem o detalhamento da forma, da posologia, do tempo, não tem nada dessa informação, eles simplesmente consideram que o paciente iniciou. Então, né, pode ser que o paciente começou, mas parou no dia seguinte, a gente não sabe. O uso variável ao longo do tempo também não é detalhado, podendo ser intermitente, sendo difícil fazer uma associação de causa e efeito. Também não detalhou o tempo de uso que aumentou o risco, né? Apenas concluíram que o uso por longo prazo aumentou o risco, mas não fala assim, acima de 2 anos já percebeu um aumento maior, né? Não teve esse detalhamento. Também não explicaram como que foi feito esse diagnóstico de demência ou CCL, né? Eles apenas pegam esse registro nesse banco de dados do CID. Então, a gente não sabe como que foi feito esse diagnóstico. Então é isso, assim, por ser um estudo observacional, é muito difícil eliminar todos os possíveis vieses, né, e já estabelecer logo uma causalidade. E aqui eu coloquei né, as nossas fontes que a gente usa, que o Edgar já falou,
nos dois livros fala isso, que os bloqueadores de bomba de próton estão entre os 5 medicamentos mais utilizados entre os idosos, muitas vezes, né, de forma abusiva. 40 a 60% deles não tem indicação para uso prolongado, mas a gente vê que eles usam, e sendo assim considerado um medicamento inapropriado. O uso é considerado seguro por no máximo 8 semanas, e o uso prolongado tem risco de osteoporose, infecção por clostrídio, pneumonia, deficiência de vitamina B12, lesão renal, hipomagnesemia e demência. E aí, na parte de demência, o que fala no livro é que a relação realmente é controversa. Fala que o metabolismo da proteína beta-amiloide poderia ser afetado pelo uso dos bloqueadores de bomba de próton, favorecendo então o desenvolvimento das placas senis. Esse seria o mecanismo, mas também ainda tem outras coisas que não estão bem explicadas, que poderiam explicar essa relação. De todo jeito, é um medicamento inapropriado, né? E a gente tem que tentar, né, fazer essa desprescrição quando não tem indicação de uso contínuo. E é isso, essas são as minhas referências. Ótimo, Ana. Vamos voltar um pouquinho, né? Acho que você fez né, foi de forma bem sintética, mas trouxe as principais mensagens. Vamos voltando no slide. Eu só acrescentaria bota um slide. Esse E aí aqui? minha pergunta é, em relação ao que o Manual de Terapêutica Segura no Idoso colocou, eu acho que 2019, não sei, né? Foi. E o que você viu, você acha que mudou alguma coisa com esse artigo? O que que ficou para você? Você acha que Não, você recomendaria que os autores Edgar, Flávio, Adriano atualizassem isso? Precisaria acrescentar alguma coisa nova ou não? não. Eu não Assim, o só. estudo só acende mais um alerta, né? Assim, para a gente realmente ter essa atenção do uso a longo prazo, mas realmente não chegou assim numa conclusão, não falou sobre mecanismo, né? Foi um estudo observacional, então também fica difícil. Então, para mim, continua como uma relação controversa mesmo, assim. É, Eu acho que o mais importante é a gente sempre ter esse alerta de que é um medicamento inapropriado, que muitos pacientes estão usando, foi esse até o motivo que eu escolhi esse tema, que eu achei interessante, que a gente vê muito paciente usando, assim, há 10 anos, aí você vai perguntar por que está usando, não sabe, mas aí também quando você fala que vai tentar tirar, o paciente fica, mas eu vou sentir refluxo, vou sentir gastrite, né? Eles falam assim. Então foi mais nesse sentido, mas assim, em relação a o que está escrito no livro, também não acho que teria nada de acrescentar. eu também acho que não, né, assim, eu até achei, por coincidência, né, eu acho que o que reforça isso é, né, a conclusão da frase que está lá no Manual de Terapêutica Segura é que esses riscos, né, não deveria, né, são suficientes para evitar o uso abusivo dos bloqueadores da bomba de próton, né? Então, essa Uhum. que é a conclusão, vamos colocar assim, final do que está escrito lá no Manual Terapêutica Segura e vai lá na conclusão do trabalho. E é exatamente a mesma conclusão do trabalho, né? Que não recomendado para o médico evitarem o uso excessivo de BP, né? E lógico, tem que evitar o uso excessivo porque vai ter algumas condições que o paciente vai precisar de fazer uso crônico, apesar dos riscos dos desfechos, né? Mas acho que esse trabalho tem né, algumas coisas positivas também, né? Apesar dos riscos e de não ter trazido Sim. novidade, né? Então É uma população bem grande, né, que eles avaliaram. vão lá, exatamente. Acho que vão lá Uhum. no iniciozinho, né, nos resultados lá. Acho que talvez a primeira questão que me chama atenção, onde é que está o número de pessoas que incluíram? Foi o slide anterior, né? Aqui é. Esse aí. Acho que a primeira questão que me chama atenção, e aí eu gostaria de, né, não só para você, mas pedir para todo mundo quando for apresentar, geralmente a tabela 1 é a tabela que descreve a amostra, né, que descreve as características da população. Eu sei que Só porque muitas ela vezes é estava muito difícil, grande para tentar colocar. né? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente colocar a tabela inteira, né, porque ela fica Uhum. pequena, mas ela é uma tabela que é importante para nós sobre alguns aspectos, né?
Então, quais aspectos? A gente vê, por exemplo, quais são algumas características demográficas da população que entrou, e é lógico para nós, a gente olha a idade, mas aqui falando em demência, a gente iria olhar não só a idade, mas se pacientes têm alguns outros fatores de risco, e se isso estão equilibrados, né? É E assim, eu tô até com ela aberta aqui, não coloca só a média da idade, a é, porcentagem das comorbidades, né? Aí coloca isso, obesidade, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, hipertensão, insuficiência cardíaca, medicamentos que utilizou, né? medicamentos. Colocaram também só os principais, que foram Uhum. antihipertensivos, anti-inflamatórios, estatinas, antidiabéticos, antidepressivos, antipsicóticos, corticoides, anticolinérgicos. É. E aí eu acho que talvez assim, que as pessoas também podem, né, devem consultar lá o artigo para poder olhar, mas aí então acho que talvez um aspecto positivo desse trabalho é que ele não só incluiu um número muito grande, mas ele conseguiu equilibrar, né, fazer um Isso. ajuste na randomização, escolhendo pessoas de forma aleatórias, randomizadas, com características demográficas semelhantes, para que o grupo que iniciou com IBP e o grupo que não iniciou ficassem absolutamente muito parecidos, né? Então, acho que esse é um ponto forte. Agora, um outro ponto que eu queria chamar a atenção, né, que me assustou um pouco, e eu acho que aí mostra talvez até a relevância do artigo e do tema, é o tanto que se prescreve BP e o tanto que pode ser um medicamento que possa facilmente se transformar, até pelas características, né, pelos relatos que você trouxe, de um medicamento com uso abusivo, né? E se você Sim. pegar a população lá da Bavária, lá da região, lá, que eles incluíram 6 milhões e 600 e falar que no período estudado, de 6 milhões, desculpa, 7 milhões e 600, desses 7 milhões e 600, 2 milhões e 800 iniciaram o uso, né? É uma coisa de Uhum. louco, né? A percentual da população né, que usou. Então, acho que isso é uma Uhum. coisa, eu acho que isso é uma coisa importante. Vamos lá para o próximo slide. Bom, então, acho que não tem dúvida nenhuma que é muito usado, que é importante. As tabelas, né, os pacientes foram muito bem ajustados no grupo que iniciou e que não iniciou, então no grupo exposto e não exposto. Então, acho que isso é uma coisa é, interessante. E aí, o que você achou dessa tabela 2? Foi mais realmente o número dos eventos, né? Dos que iniciaram e dos que não iniciaram. E Então, a aí gente eles vê que o número colocam, que iniciaram é um pouquinho maior, né, maior do que o que não iniciou, né? sim. E aí quando eles fazem, né, a proporção tá dando 1,85. É, o P é um P bem significativo, eu fiz Tá esse dando, e eu cálculo acho, então, acho aí. que são duas coisas, né? Tem duas formas, né? Uma quando ele associa essa questão do tempo e outra só o que Só a iniciou, iniciação. Isso. né? Que esse é o hazard ratio que deu 1,4, né? Com um intervalo de confiança que está superior ao número um intervalo Uhum. de confiança, como é um número muito grande, muito homogêneo, né? Deu um intervalo de confiança espetacular, né? Curtinho, né? Sim. Então, assim, não tem grandes diferenças. A gente acredita muito nesse hazard ratio de 1,04. E qual que é a interpretação que ficou para você desse valor? Isso é um risco muito alto? É um risco pequeno? É um risco baixo? Que risco que é esse? Eu achei De baixo. forma subjetiva, o que você acha? Assim, 1,85, né, é um risco, assim, não dá para avaliar Vamos só no esse estudo, 1,04 né? primeiro. Vamos nesse 1,04 Ah, primeiro. tá, sim. Também baixo. Então eu acho que é um primeiro, acho que a Para já primeira, tirar conclusões a partir disso, né? E eu assim. acho que a primeira questão é, olha, os dados são muito homogêneos, sem dúvida nenhuma a amostra representa muito o que está acontecendo lá e o que está Uhum, acontecendo lá, que foi medido, né, tem um risco pequeno, mas consistente, né? Eu acho que esse que é um uhum. aspecto. O risco é Isso. pequeno, É mas ele é consistente e estatisticamente ele aumenta relevante. com o tempo, não é?
ele é Uhum. estatisticamente significativo, né? Muito significativo, e lógico que é uma amostra de Big Data, né? Então é grande. Vamos para o gráfico, né? Que o gráfico acho que mostra melhor a questão do tempo, né? Uhum. Esse que está aí. Só ficar atento, né? Que aí nós estamos falando de um menos probabilidade de Isso. incidência, e a escala está com um, que seria então, né? Um 100% de pessoas não têm demência e ao longo do tempo vai caindo. O primeiro, né, no eixo Y, o primeiro valor que aparece é 0,98, né? Então, o gráfico está mostrando as duas linhas bem separadas uma da outra, mas observe que o intervalo no eixo Y é bem pequenininho, né? Lógico que Uhum. isso que tinha, né? Então, eu acho que é muito condizente esse risco observado com a amostra que está lá, é consistente, mas é um risco é, pequeno. Vamos na tabela, teve uma tabela que eu achei muito curiosa, tabela 3. Deixa eu ver. Você não Eu acho colocou que a eu não tabela 3, coloquei, né? não. Que eu acho que é dos. Tá. É É a dos tabela usos 3 e deles 4. específicos, é. A tabela 3 e 4. Mesmo se vocês tiverem, quando for apresentar, dificuldade de apresentar as tabelas, os gráficos, né? Não tem problema. Traz ela, porque a gente tenta interpretar juntos, né? Ainda mais agora Como é que eu abro que aqui no computador? eu acho que talvez fosse interessante, né, para as pessoas Tá, olharem. peraí, deixa eu pegar. Porque qual que é a lógica da tabela 3 e 4? Trabalhos antigos falavam que tinha risco, aí tinha outros trabalhos falando que não tinha risco associado, né? Por isso que o manual terapêutico segura lá atrás já tinha colocado que era controverso porque tinha lugares que mostrava risco, outros não, né? E continua, né? E dentro dessa divergência que a literatura trazia, a literatura também trazia divergência entre os medicamentos da classe de bloqueadores da bomba de próton, com alguns trabalhos falando, por exemplo, que é, lanzoprazol trazia risco, o omeprazol protegia, então não, o risco não era enxergado de forma homogênea em todos os bloqueadores da bomba de próton. E aí não vão olhar os riscos dentre esses que estão aí. O risco está Hum. homogêneo, na sua opinião? Você acha que tem diferença, Ana Carolina, entre eles? Ou a gente pode falar que são todos bloqueadores da bomba de próton, de uma maneira geral, tem risco? O que eles perceberam mais foi essa combinação, que realmente mostra na hazard ratio 0,93, que aí teria um Tá bom, efeito então protetor, devagarzinho. A combinação mostrou o quê? Que o risco está um efeito aumentado ou protetor, diminuído? o risco diminuído no uso É, combinado, mas no então, inicial uso. Mas aí quando a é, gente olha aqui do lado, já fica com hazard ratio muito parecido com todos os outros, né? uhum, então eu acho que talvez esse que E é o entre eles eu aspecto. não acho que variou tanto. Isso. Então, eu acho que talvez essa é uma contribuição forte desse trabalho. Se a Uhum, literatura colocava que havia controvérsia, lembra? Eles começaram a fazer trabalhos por causa da sim. controvérsia. Não sabe se tem risco ou se não tem risco. Não sabe se um protege, se o outro aumenta o risco. Não sabia, achava que parte do risco poderia ser de contaminação de pacientes com, uns com demência e outros não enxergaram risco porque pegou pacientes com CCR, né? Então eles Uhum. quiseram, vamos colocar É, tá assim, nessas tirar dúvidas, né? algumas confusões da literatura. Então a tabela Uhum, 3 e 4 eu acho que é para isso. E a sim. gente observa então omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol e esomeprazol, que todos eles, logo de cara, no início, já mostram um risco, numa razão de risco, hazard ratio, superior a 1, né, com intervalo de Uhum, confiança apropriado, com valor de P, né, apropriado. Então, mostrando que não existe, entre aspas, diferença entre eles, que todos uhum, eles estão aumentando o risco, né? É, acho que talvez esse seja o primeiro, né, a primeira contribuição. Lógico uhum. que ficou estranho, né, falar que o uso combinado era protetor,
Ao né? início Quando está só. começando. Isso aí ficava, talvez, é um dado né, estranho se todos isoladamente trazia risco, falar que usou misturado, uma hora usou um, depois usou o outro, protegeu. Mas na hora que olhou isso ao longo do, né, em função Uhum. do tempo, do efeito de uso, essa questão da combinação desapareceu e trouxe um hazard ratio semelhante. Então, acho que esse é um aspecto importante. Vamos para a tabela 4, que a tabela 4 é para tentar ajudar, tirar outra dúvida, né? A outra dúvida era, quando inclui no grupo CCE. né, no grupo com demência, inclui CCL junto, era isso que justificava resultados iniciais ser negativos? E aí, Comprovou o que que não, ele né? coloca? Não, né? Olha, CCL não trouxe contaminação nenhuma, não trouxe interferência nenhuma, o risco continua acontecendo. Então, assim, eu acho que um ponto forte desse trabalho que a gente observa ao longo dele todo é que os resultados são absolutamente muito homogêneos Uhum. né, em função dos, das possíveis divergências ou possíveis interferências estatísticas. E aí, talvez, vai lá para o seu slide, se você quiser para as pessoas acompanharem. Ele faz mais duas colocações que ele só coloca no material suplementar, né? Mas que você citou lá nas discussões dos resultados, que é com pacientes com 70 anos de idade, né? Isso. Poderia ser um viés, falar assim, bom, nós Uhum. começamos com pacientes, ele começou, né, com pacientes a partir de 40 anos de idade, a média foi lá em torno de seus 58, 60 anos, mas ele colocou, olha, pacientes acima de 70 anos têm mais comorbidade, têm outras condições. Será que Uhum. nesse público vai ser diferente os resultados? E aí, o que, que ele colocou? O início também não teve diferença, não aumentou o risco significativamente, mas também quando fizeram essa análise do uso variável, teve o mesmo resultado, de ter o Então, aumento do risco. então, as outras duas questões que ele pudesse imaginar que pudesse fazer diferença, ele analisa da mesma forma e não enxerga diferença nenhuma, né? Os resultados se mantêm Sim, homogêneos da mesma forma. Então, na hora que excluiu, pegou só a população acima de 70 anos, ele não coloca gráfico específico para isso no artigo não. principal, mas o resultado é o mesmo. A outra coisa que você já chamou a atenção é os diagnósticos foram capturados pelo registro do CID que estava no seguro, na ficha, lá no prontuário. E aí tem os vieses, se as pessoas colocaram ou não apropriadamente o CID e se os CIDs eram corretos, né? E aí ele tomou dois cuidados. Uma é que os CIDs tinham que aparecer em duas visitas, né? Não poderia ser uma visita isolada, porque ele falar assim, era uma suspeita e desapareceu. E a outra que ele chegou e falou assim: não, então vamos pegar os especialistas na Alemanha que tratam demência, só aqueles pacientes que passaram também por neurologistas e psiquiatras para poder ver que eles colocaram os CIDs para ganhar uma certa certeza de que o diagnóstico esteja correto. E os resultados também foram os mesmos, não é verdade? Sim. Então, eu acho que um dos pontos muito fortes desse artigo é que ele é muito homogêneo nos resultados. Então, eu acho que representa bem o que está lá, né? Uhum. Se tem muito viés de preenchimento vai lá nas limitações. Muito viés de preenchimento do CID ou não. Isso a gente não sabe, né? Porque eu não conheço a realidade, não sei quanto que exige isso, né? Partindo de uma cultura anglo-saxônica, com as cobranças que tem na Alemanha, imagino que deva ter controles e cobranças talvez mais rígidas que em vários lugares nossos, né? Vai lá nas limitações. E acredito, né? Eu acredito também que é lógico que todo trabalho que captura
uso de medicamento a partir de receita ou da dispensação na farmácia, você nunca vai ter certeza se o paciente usou ou não, e Porque se não ele está usou, aqui, né? Então, né, como você bem colocou na sua apresentação, quanto que ele usou, se ele usou todo uhum, dia, se ele pegou, usou um tempo e parou, depois voltou a usar, né, de forma intermitente, que o artigo chama atenção disso e que geralmente é o que a gente vê, né? Mas uhum, de toda forma, isso não interferiu em nada entre um grupo e outro, né? Porque se ocorreu ao acaso, a gente imagina que tenha ocorrido nos dois grupos, e ainda mais com as várias sim, separações que fizeram, eu acho que, né, eu acho que de certa forma isso não é uma preocupação menor. Então, o que que ficou para mim desse artigo, né? O primeiro que é um assunto né, controverso, eu acho que ele trouxe um reforço em colocar, olha, parece que tem sim um risco associado, mas é um risco uhum, pequeno. Acho que esse é um aspecto importante. É um risco pequeno que aumenta, né? Você viu o hazard ratio, sai de 1,04, vai para 1,88. Esse risco aumenta quando a gente avalia a questão do tempo junto. Não tem diferença entre eles, né? E eu acho que a frase, uhum, voltando lá no primeiro comentário que a gente fez, uhum, o que é o que você colocou da conclusão, e a conclusão que está lá no Manual Terapêutica Segura a gente está sabendo dos riscos, né? uhum, E acho que os riscos reforçam muito a importância para nós de que é uma medicação que não pode fazer uso abusivo e excessivo, né? Então, o uso crônico deve ser absolutamente cauteloso. E aí eu acrescentaria, é lógico que vai ter pacientes que a gente vai achar que não tem indicação clínica, vai tentar desprescrever e eventualmente alguns vão voltar a utilizar, mas eu acho que o esforço de identificar os pacientes que não têm indicação de uso crônico e tentar desprescrever, né, em função não só desse risco, mas com desse todos os risco outros riscos, demonstrado né? com demência, mas outros, né, por exemplo, que são talvez Uhum, mais fortes, né, as as evidências, evidências, né? B12, infecção por clostridium, né, outros que as pessoas esquecem, né, osteoporose. Eu acho que nós temos elementos suficientes para poder falar assim, olha, o uso crônico sem indicação clara e precisa, a gente tem que fazer o possível para desprescrever, né? Então, acho que nesse aspecto o artigo reforça os dados Sim. que a gente já tinha de uma forma um pouco mais robusta, né? Então, essas são minhas impressões em relação ao artigo. Rodrigo, Fala, depois Gelson. eu queria fazer um Fala comentário. agora. Pode fazer Bom dia agora. a todos. Bom Bom dia, dia. Ana. Bom dia. É, eu perdi uma parte da apresentação e peço desculpas, mas eu fico sempre tentando correlacionar estudos bem fundamentados, como o Rodrigo e vocês já apresentaram, com o pouco conhecimento que nós temos sobre, de fato, a fisiopatologia das doenças. E aí eu volto na ação desse grupo de medicamentos dentro do que se tem conhecimento. Ou seja, vou tentar dizer em uma frase meu modesto conhecimento: inibidor de bomba de prótons. É isso aí, Rodrigo? Isso aí. Tá, ponto. Então, eu pego isso e vou lá na demência. Aí o próprio manual diz, e você colocou aí, ou foi o Rodrigo, demência, relação controversa, vírgula, pode afetar o metabolismo da proteína beta-amiloide, favorecendo o desenvolvimento. Então, nós estamos fazendo um link
do ponto de vista de hipótese, de que, ao mudar essa acidez do tubo digestivo alto, e talvez isso tenha uma implicação descendo para estômago, desculpa, duodeno, intestino, que eu não tenho nenhuma informação sobre isso com precisão. E aí fica uma dúvida, para tentar explicar, né, afetar o metabolismo da proteína beta-amiloide. Nessa análise que você fez desse trabalho, e o Rodrigo, que é mais estudioso dentro da visão de fisiopatologia, como é que o que você conseguiu entender, além dessa frase que está aí no manual? Você traz alguma informação? Você tem alguma impressão sobre isso? Tudo também fala um pouco sobre esse possível mecanismo, mas eles também detalham muito pouco. E só fala que também podem ter outros envolvidos. E aqui também no livro de manual, né, da terapêutica seguro, também fala que podem ter outros mecanismos envolvidos, mas ainda não conhecidos. E eu não pesquisei a mais da fisiopatologia. Sim, dentro do trabalho, ele coloca de forma pontual algo mais? Entendeu a Não, pergunta? é muito, muito Pode assim, haver só cita outros, nós mesmo. sabemos que as doenças são multifatoriais. Toda vez que alguém fala assim, pode haver outros, é a nossa realidade, não é? É a nossa realidade. Né? Porque você vai ter dificuldade, nem sei se existe, o Edgar até brinca muito, né? Você pega o nosso paciente e coloca dentro da página do livro, mas você não coloca o que está dentro da página do livro no nosso paciente. Deu para entender? Ou seja, você não pega um idoso, 70 anos, que não faz mais nada, que não usa nada além do inibidor de bomba de prótons. E aí você vai pesquisar nele a incidência dessas doenças, especificamente a demência. Isso é quase que uma coisa assim, extraterrestre, uma coisa está muito longe da nossa prática, mas eu quis ouvir então você. Então você não percebeu, não encontrou nada além disso, certo? É isso? Isso. Tá, então agora eu queria que o Rodrigo comentasse, por favor, porque a gente tem que pegar os trabalhos que nós apresentamos e ouvimos, e eu na posição de ouvinte e curioso, né, que eu sou um pouco até exageradamente curioso, por quê? E o porquê, dependendo da resposta, vai implicar para quê. Então, já se sabe isso, e o para quê não devemos fazer uso continuado por longo tempo. Quando a gente vai na teoria e vai conviver e conversar com colegas, a gente vê que a maioria, e eu estou nessa, incluído, eu não faço mais uso contínuo prolongado. Só que eu não tenho a receita de bolo do como fazer, né? Então, eu uso um esquema pessoal que tem a ver com a vida real do meu paciente, que é estresse, hábito alimentar, uma série de coisas. Rodrigo, por favor. Então. Tá, Gelson, acho que a sua pergunta é importante, né? Eu acho que, assim, até do ponto de vista acadêmico, quando você humildemente coloca e se expõe aí falando que não domina essa fisiopatologia, mas fica querendo saber o porquê, o como, eu acho que isso é particularmente importante a gente ter essas, vamos chamar assim, inquietações suas, né? E por isso que eu falo que eu gosto muito de provocações, porque no seu raciocínio estaria correto falar assim, é uma associação, mas se a gente não achar uma explicação lógica nenhuma para essa associação, isso pode ser só um efeito que está andando ao lado, né? Não ter relação direta nenhuma, né? Então, primeiro comentário é só, na minha opinião, te parabenizar por esse tipo de pergunta e de inquietação. Como isso, vamos colocar assim, como esse assunto tem uma importância grande já há mais tempo pelo risco, eu não vou saber te detalhar com precisão, mas já tem vários trabalhos mostrando essa associação e esses possíveis efeitos para justificar isso que está aparentemente tão distante, né? Um bloqueador da bomba de próton, né? Então, da sódio potássio ATPase, lá no estômago, como é que poderia estar associado com a gênese
né, da doença de Alzheimer. Então, acho que talvez para a gente poder entender uma possível associação, a primeira coisa é saber que, de certa forma, né, onde, né, a sódio potássio, onde o omeprazol vai agir, na sódio potássio, a TPA, essas coisas todas, a gente tem expressando elas no cérebro também, né? Então, acho que esse seria o primeiro aspecto. O outro aspecto, eu não saberia te dizer se é para todos ou não, mas principalmente para lansoprazol isso já foi demonstrado e acredito que para os outros também, mesmo não sendo em quantidades tão grandes, passam pela barreira hematoencefálica, sabe? Acho que calcular isso também com omeprazol, falando que pode passar o percentual que pode passar na barreira hematoencefálica estaria em torno aí de 10, 15%, mais ou menos. Então, a gente sabe que tem sódio, potássio, TPase lá, e agora a gente já sabe que tá passando para o, né, pro sistema nervoso central. Então, chegaria até lá. Faltaria ainda explicar como que essa classe de medicamentos poderia favorecer a neurotoxicidade, né? E parece, né, pelos estudos in vitro, que na realidade aumenta a expressão da enzima que quebra, da enzima que vai quebrar a proteína percussora de beta-amiloide, né? Talvez se vocês lembrarem das aulas do Edgar que tem, né, aquelas enzimas, né, naquela figura da New England, né, que mostrando que pode quebrar para uma via amiloidogênica e para uma via não amiloidogênica, né, parece que estimula a enzima que vai quebrar em beta-amiloide, gerando peptídeos, né, a via amiloidogênica, né, favorecendo mais ao invés de formar alfa e gama, formar beta-amiloide, né? Então, a gente consegue hoje enxergar uma plausibilidade biológica nesse aspecto, sim, né? Lógico que deve ter muito mais detalhes do que eu guardei, né? O próprio artigo não entra nessa questão, que ele já fala como já está bem estabelecido a relação possível da fisiopatologia, ele só traz a descrição, né? Então, assim, o que eu lembro mais ou menos de risco é isso, né? Mas teria que ver se tem algum outro detalhe, pode ser que tenha alguma coisa que eu não lembro, não esteja. Entendi. Então, eu estava querendo o reforço das informações que eu tenho. Então, na verdade, nós estamos tratando de uma ação sistêmica, não é isso? E com implicação no metabolismo de uma das substâncias certamente envolvidas na etiopatogênese da demência, especialmente Alzheimer, não é? E que tem certamente outras implicações nesse mecanismo ainda desconhecidos, e mesmo assim, ao longo do tempo, muita coisa vai nos surpreender. Então, o raciocínio é nesse nível local, lá, envolvendo esse raciocínio que você colocou aí muito bem. Tá bom, fico Mas feliz esse com isso. tópico, a gente poderia também pensar de uma outra forma, né? Lógico que aqui teria que até conferir lá na tabela 1, né? O próprio Bubu que chama atenção aí da deficiência de vitamina B12, lembrar que bloqueadores da bomba de próton Reduz, perfeito. reduz os níveis de vitamina B12, né? Então, eu não sei se ele corrige, né? Se ele chama atenção, se tem dosagem ou não, né? Que seria legal que tivesse, né? E lógico que a gente poderia complicar isso ainda mais, né, Gelson? Perfeito. Tem gente que associa esses riscos aumentados com infecção por H. pylori, que a H. pylori estivesse aumentando uma inflamação de baixo grau e pudesse estar contribuindo, né? Então, tem várias, vamos colocar o assim, H. pylori é outra questões, vedete, né? Em mais, várias áreas. mais complexas aí, né? Mas eu acho que do ponto de Perfeito. vista prático, que fica para nós parece que tem um risco pequeno associado, sim, mas ele é pequeno, dependente
de um tempo de um uso abusivo e lembrar que acho que a gente já tem outros riscos também que nos reforçam a importância de não fazer um uso crônico abusivo, né? Então, acho que a mensagem Perfeito. prática é simples, né? Tá bom, obrigado. Pelo menos na Eu, minha eu insisti, interpretação. eu Não sei da insisti tua... porque muitas pessoas, inclusive colegas e pacientes médicos, né, ficam intrigados com isso e a gente tem que, É, de certa forma, explicar isso aí. Tá bom. Ok, Rodrigo. Obrigado. Vamos lá não para sei. Ana. Desculpa, Outras obrigado. pessoas querem trazer outras inquietudes, provocações, comentários, né? É muito bom a apresentação, tá, né, Carolina? Excelente. Quisera que todos os artigos fossem apresentados tão bem como foi da Ana Carolina, tá? Você vê que ela fez questão de entender melhor, né, além do artigo, né, o sistema de saúde alemão, que é uma coisa bacana, agrega valor não só para entender o desenho do estudo, mas para ver como que é realmente essa questão da sustentabilidade, né, Ana, do sistema. Então, o idoso está no sistema público, né? Porque o sistema privado não dá conta. No Brasil, eles tentam ficar no sistema privado, mas quebra o sistema privado. Né? Ou o sistema quebra o idoso, ou o idoso quebra o sistema. Ou seja, não dá para conciliar uma coisa com a outra. E a questão da dúvida, tá, gente? Olha, esse artigo a gente selecionou porque é um problema, isso é um problema. Existe uma associação, e não é um artigo, são vários artigos que trazem essa dúvida. E toda dúvida na segurança vira uma certeza. Toda dúvida na efetividade vira incerteza. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Vocês percebem muito bem quando a gente fala, na dúvida, não mexa. Aqui eu acrescento, olha, em relação à efetividade, em relação a medicamento, tem duas vertentes, a vertente da efetividade e a vertente da segurança. A dúvida na efetividade quer dizer o quê? Eu não vou usar. Eu não vou usar. Tá? Porque o risco, ele sempre existe. A dúvida na segurança vira uma certeza. Porque eu não posso correr risco nesse idoso vulnerável. E esse estudo, ele não se deteve só nos idosos, né? São pacientes jovens, pessoas robustas, ou mesmo idosos robustos. Então, não é o nosso público-alvo para a gente poder dizer que o efeito, apesar de ser pequeno, ele existe, ele existe. E toda relação causal, aqui vai para o Gelson, toda relação causal, ela começa com uma associação, né? Eu estou encontrando uma associação entre cigarro e mortalidade cardiovascular. Mas na época ninguém sabia por quê. Ué, mas por quê? Por quê? Ninguém sabia. E é a partir daí que a gente vai chegando numa relação de causa e efeito. Todo o processo epidemiológico, ele começa com uma associação, né? No caso das doenças crônico-degenerativas. No caso das infecções, é mais fácil, né? Agora, no caso das doenças crônico-degenerativas, começa com uma associação. Nós temos Ele vários começa com exemplos. uma dúvida, né, Edgar? Como sempre É, convém a é, medicina e a vida. Dúvida. é. Eu não sei nem se a Perfeito. palavra é dúvida. É dúvida, Não, mas ó, então tá. Então uma eu vou. interrogação, dúvida. E aí a Não, coisa desdobra para frente. Tá, é. só um Mas aí, comentário, então, uma palavra só para você pessoal. entender a Ok. lógica, né? Ó, então eu vou pegar uma pessoa e vou ver tudo que ela faz na vida dela, né? Todos os hábitos, tá. Aí eu vou ver, ó, interessante, a pessoa que fuma realmente tem um risco aumentado, mas ele pegou a pessoa que fuma, a pessoa que bebe, a pessoa que não dorme, pegou tudo, todos os fatores possíveis de serem medidos, encontrou uma associação. Ó, quem sabe não há uma. Aí a coisa vai evoluindo até chegar numa relação bem estabelecida, incluindo a fisiopatologia, né? Que é realmente algo mais difícil de chegar em tudo. Né? A gente não sabe até hoje a causa, a fisiopatologia, a etipatogenia absoluta da doença de Alzheimer. Nós não sabemos. Né? Nós temos algumas hipóteses, mas a gente não sabe o que deflagra. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com isso.
E o omeprazol, esses bloqueadores protônicos, não é à toa que a gente dá ênfase, porque, como o próprio eu coloquei no Blue Book, está entre os 5 medicamentos mais utilizados, né, Ana? Olha, é raro você encontrar um idoso que não toma omeprazol. É muito raro, né? A maioria toma. E aí você vê, hoje, a gente vê esses idosos tomando isso há 5, 10, 20, desde quando foi disponibilizado. Porque é um medicamento extraordinário, né, Rodrigo? O omeprazol, os bloqueadores de bomba de prótons trouxeram uma revolução nas doenças cloridropépticas, na doença do refluxo. Hoje você não vê mais cirurgia, né, de refluxo, por exemplo, que na casa da úlcera não, porque viu-se lá o H. pylori. Mas na doença do refluxo ele é extraordinário, né? Ele é uma coisa assim extremamente importante. Tanto é que a gente não ouve mais falar de bloqueador, de antihistamínico, né? A cimetidina, Bloqueador ninguém mais H2. usa, mas a nitidina, a famotidina, ninguém usa. É até uma dúvida, será que não valeria a pena tentar voltar a usar esses medicamentos que são menos potentes? Porque o que eu quero, na grande 90% das vezes, quando a gente prescreve, vou colocar o omeprazol, né? É para dispepsia funcional, não é para doença do refluxo. Na doença do refluxo complicada, né, Ana? Olha, não quero nem saber de associação com demência. Ele tem uma doença muito mais grave que pode trazer, além do desconforto, pode levar a um câncer de esôfago. Agora, em 99% das vezes, não é usado para isso, é usado para dispepsia funcional, cujo tratamento é absoluto. Ou então para evitar, né? O que é pior, né? Eu tomo muito remédio, então eu tenho que evitar, né? Para a dispepsia. Então, o grande problema é que a indicação é uma indicação inadequada. Gente, é a mesma coisa que aconteceu, Rodrigo, com os antipsicóticos, não era? Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, demência era igual ao haloperidol, era igual a neosina, era igual a esses. O pessoal abusava. Aí viu-se que aumentou a mortalidade. Mas até hoje, tá, gente? Volto a falar para o Gelson. Olha, ninguém me convenceu da causa. Por que antipsicótico aumenta a mortalidade na demência? Olha, tem tanto. Ah, não, é porque aumenta o risco de AVC, de infarto, pneumonia. Vem cá, mas qual velho que não morre disso? Né? Como que conseguiram fazer essa relação de causa e efeito? Então, só para vocês entenderem que uma associação eu tenho que levar em conta num medicamento altamente utilizado, né? E de forma inadequada. O problema é esse, né? É a mesma lógica que a gente vê com os benzodiazepínicos. Também tem uma associação com demência. Ninguém sabe direito por quê, né? Mas tem. E é um medicamento que é usado em 99% das vezes para insônia. Não é indicação do clonazepam, dos benzodiazepínicos. Então, por isso que a gente valoriza toda e qualquer associação, e nesse caso, para mim, foi essa revisão que foi feita, né, Ana? Para mim é o estudo mais contundente que tem, demonstrando que há uma associação. Olha, pequena, tudo bem, mas, olha, mas há uma associação, não me interessa. Né? Aquilo que a gente na dúvida, cada vez a gente tem mais certeza. Né? E eu sempre, eu não tenho dúvida que a gente força um pouco a barra. Olha, enquanto que o especialista força a barra para dizer que o trem é efetivo, eu confesso aqui em público, podem gravar, está sendo gravado, né? E eu forço a barra para exagerar a segurança. Eu tenho que fazer o movimento contrário. Eu tenho que contrabalançar o equilíbrio para o prescritor saber, olha, mas pera lá, olha o outro lado, calma, vamos devagar, né? Na hora da gente prescrever. E tem uma coisa, né, Rodrigo, que o omeprazol, ele atua na pH-metria do tubo digestivo. Gente, o tubo digestivo é algo sagrado, algo sagrado. A microbiota, né, Rodrigo? A microbiota é um outro indivíduo que nós temos dentro de nós. Nós já temos duas coisas dentro de nós: a alma, o espírito e a microbiota. Né? O espírito ainda a gente não consegue atuar nele. Bem, a gente acredita que Nem tem como tanto, melhorar o mestre, espírito. nem Não, tanto, mestre. Olha, Chelsea. Olha, a alma está é lá, ela é brincadeira. fundamental. Mas depois da alma vem a microbiota, depois vem o nosso organismo, digamos assim. Então a microbiota é sagrada. Cada vez mais,
os estudos com microbiota, né, Rodrigo? O Rodrigo gosta Sim. muito dessa parte também, está envolvido em tudo. Então, mexer na microbiota, a gente tem que ter muito cuidado, né? E a gente vê claramente que os bloqueadores protônicos atuam fortemente na acidez gástrica, tanto é que aumenta o risco de pneumonia. Exatamente por isso, porque mata as bactérias boas e deixa as vilãs lá. Ou seja, altere esse equilíbrio que nós temos dentro de nós. Então, em cima disso, eu acho que esse estudo vai ser mais um motivo, mais um argumento que a gente oferece para vocês, para a Ana, quando for prescrever o omeprazol, lembrar, né, do Blue Book, né? Olha, eu ouvi falar que esse trem pode dar demência. Olha, isso tem que estar na memória de vocês. É o outro lado. Eu brinco que vocês chegam para nós aqui, prescritores, né? Prescrevendo tudo, sem medo, né? Aquela coragem maravilhosa, né? Que é o que a residência de clínica médica faz em vocês, né? Ou qualquer treinamento em clínica médica. E aqui vocês aprendem a ter medo. Olha, calma, pera lá, não é bem assim não, tem outro lado. O nosso objetivo nesses 2 anos é mostrar para vocês o outro lado, para vocês terem medo. Olha, nós temos 2 anos para amedrontar vocês. Eu não posso perder a oportunidade de amedrontá-los, né? Para essa coragem excessiva que o especialista tem, que o clínico tem, deixar de ter, porque no idoso é diferente. No idoso não é a mesma coisa. Então, acho que o estudo trouxe informações muito bacanas, essas discussões foram essas perguntas, essas dúvidas foram muito interessantes para a gente ficar cada vez mais atento a esses riscos, né? Então, parabéns aí ao grupo, tenham cuidado. E aí tem algumas coisas indiretas, tá, gente? Então a gente já viu, olha, ainda tem gente que duvida desse trem, tá, gente? Que fala que eu exagero, quando tem que dar AS, quando fala que se for dar antiagregante plaquetário, tem que dar omeprazol. Ah, não, isso não está escrito em canto nenhum, que não sei o quê, olha. E aí, para dar mais o medo de prescrever o AS, o antiagregante. Porque ao prescrever antiagregante, eu estou dando um veneno para ele, que é o omeprazol. Tá? Quer dizer, eu estou protegendo do prevenção. Então, prevenção primária já morreu. Não existe isso, né? A gente sempre teve dúvida da prevenção primária em idoso com AS. E agora, se eu for usar, eu tenho que usar um medicamento que dá demência. É essa que é a ideia. Para vocês, quando forem argumentar com pacientes, vocês terem argumento. E para fazer aquilo que eu sempre falo para vocês, olha, antes de desprescrever, vocês têm que matar o medicamento. Se vocês não matarem o medicamento, o paciente não vai parar de usar, porque é só comprar na farmácia, né, Ana? O omeprazol é o medicamento mais fácil que tem, né? Só não é mais fácil que o Dorflex. Acho que o Dorflex é mais fácil. Acho que o omeprazol não virou troco ainda quando você vai comprar remédio em farmácia, né? Não virou troco na Araújo. O que está lá do lado do batom, da balinha, é o Dorflex, o omeprazol, mas eu acho que está ali do lado, não está ali do lado você pegar, me dá 10 cartelas de omeprazol, né? Então, são essas as considerações. Rodrigo, eu quero só falar uma frase depois. Pode falar. É o seguinte, Edgar, só um esclarecimento. Primeiro, eu estou convencido da relação. Segundo, eu defendo a relação e eu, em função disso, tenho a mesma conduta que o trabalho propõe. E eu comentei, não sei se você ouviu, que eu tenho essa prática. O outro ponto importante é que o nosso papel, eu entendo, e eu particularmente assim ajo diante das apresentações, é provocar, porque os colegas jovens, parece que ninguém tem dúvida, eu fico encabulado. Tem 47 pessoas, ninguém pergunta nada. Será que todo mundo sabe tudo? Eles sabem os porquês, os praquês, o como? Não, mas eles estão na fase que acham que Então a sabe. gente tem, eu procuro fazer esse papel, porque nós construímos um raciocínio. Quer dizer, a Ana comentou, o Rodrigo comentou, você comentou. Então, é para provocar mesmo, porque além da consciência crítica que a gente tem que ter, e você falou essa frase que eu vou falar agora, as pessoas querem saber de nós o porquê. Ou então vem com afirmativas. Nós temos que deter a informação, lógico que não é absoluta, porque quase nada é absoluto na vida, a não ser a morte, mesmo assim tem uma série de aspectos. Então, nós temos que estar, e os 47 estão aí nos vendo, vamos tirar 4, 5 aí da coordenação e tal, com
dúvidas potenciais que, se a gente não abrir esse leque, eles não vão compreender, porque eles não vão ter essa possibilidade do raciocínio construído a partir desses comentários. Então, um esclarecimento pessoal, porque às vezes eu fico provocando, porque esse é o papel nosso, meu, no caso, eu assim me coloco, para provocar o raciocínio e ouvir. Porque às vezes, no meio da turma dos outros 43, alguém vai falar assim: eu li isso, eu li aquilo, eu concordo, eu não concordo. Entendeu? Então, eu estou só completando isso, viu, Rodrigo Edgar, porque eu acho que a gente tem que provocar. Mas eu tenho convencimento tranquilo disso e eu ajo dentro do que o Edgar colocou aí. Tá bom, obrigado. Só reforçar um aspecto já que o Edgar colocou e você colocou da associação, é reforçar que eu acho que a gente tem que lembrar que são associações que estão sendo replicadas e de forma homogênea estão se mostrando o mesmo resultado, né? E então acho que isso traz força, mesmo sendo, né, vamos falar assim, né, eles olhar uma coorte retrospectiva. E um outro aspecto que eu acho que é interessante desse trabalho, né, que é um trabalho bem de mundo real, né, né, e lógico, contou com um sistema alemão que tem uma quantidade de dados grandes que iniciaram aí né, pelo que eles colocaram aí de 2008 para cá, né? Então, são dados do que realmente está acontecendo nas prescrições de lá. E quem tiver algum receio, né, eu acho que alguma outra dúvida em relação a isso, o cuidado que eles tiveram para poder homogeneizar as amostras é impressionante, que é a da tabela 1, né? Tá com a mesma porcentagem, Muito aleatoriamente a igual, população assim, é nas duas muito tabelas. grande, né? Não tem diferença nenhuma entre assim, tem mais hipertenso, menos hipertenso, mais antidepressivo, menos antidepressivo, mais. Então, assim, está muito, muito, muito homogêneo, porque pegou a partir de 7 milhões de indivíduos, né? Então, são associações, as fisiopatologias ainda têm grande caminho, mas são dados que se replicam de forma homogênea. Isso traz uma certa segurança na gente confiar em informação, né?